Eu comprei no Mercado Livre esses dois kits de tupia a bateria, esse da marca Steel e esse da marca Tesepo. Hoje ambos estão mais ou menos na mesma faixa de preço. São kits que vêm com uma tupia brushless, carregador, duas baterias e alguns acessórios. Nesse vídeo aqui eu vou comparar as características técnicas, principalmente de cada uma dessas duas ferramentas, e a gente vai fazer uma pontuação para ver qual das duas se sai melhor. Então o que eu vou analisar aqui a partir de agora não vai levar em consideração o que está escrito no anúncio ou na embalagem de cada um dos produtos. Eu vou avaliar somente os dados, as informações que eu conseguir medir através dos testes que eu vou fazer a partir de agora. O primeiro ponto que eu vou avaliar vai ser a embalagem, como os produtos se apresentam para o cliente, o primeiro contato que eu tive com cada uma delas. A tupia da Steel veio dentro de uma embalagem com um encarte de produto, com foto e informações do produto, enquanto a tupia da Tesepo veio numa caixa de papelão pardo, das mais comuns que a gente tem no mercado, sem nenhum tipo de etiqueta, sem nenhum tipo de identificação. A tupia da Steel veio com um manual da ferramenta, coisa que é rara hoje em dia. A maioria das ferramentas Xing Ling vem com um manual genérico que serve para todas as ferramentas da marca e não trazem informação alguma. Aqui a gente tem um manual dessa ferramenta mostrando detalhes e características, porém está tudo em inglês. Foi traduzido somente o título na capa aqui e o restante está tudo em inglês. Mas ponto positivo que pelo menos é o manual da ferramenta. A Tesepo nem veio com manual. Então no quesito apresentação, ponto para Steel. O segundo ponto avaliado foi o acabamento geral da ferramenta em si, não de acessórios nem nada disso, da ferramenta. A tupia da Tesepo tem um acabamento bem satisfatório. O encaixe aqui entre as peças de plástico está ok, não tem nada desalinhado, não tem nada fora do padrão, não tem canto vivo afiado, não tem rebarba na parte de plástico, nem na parte de alumínio, nem no encaixe entre as peças e nem na base. É uma base simples de plástico, mas tudo está com um acabamento bem satisfatório. Tá? Em todos os aspectos aqui, a qualidade geral de acabamento é bem satisfatória. Já a tupia da Steel, não. Aqui a gente tem desalinhamento na parte plástica, tem um degrau aqui desalinhado, não encaixa direitinho. Aqui na parte da frente também está desalinhado, aqui a parte de plástico não encaixou perfeito entre uma peça e outra. Aqui o encaixe da bateria, olha só a diferença de altura de um lado para o outro. Aqui bem mais baixo do que aqui, então está desalinhado aqui. Além disso, na parte da ventilação da tupia, tinha uma rebarba enorme de alumínio da usinagem e na própria base da tupia também tinha algumas rebarbas ali na parte interna e externamente também algumas quinas afiadas. Então, do ponto de vista acabamento, o ponto fica com a tupia da Tesepo. Agora eu vou falar sobre os acessórios que vieram com cada uma das tupias, com cada um dos kits. E aqui eu vou dividir em partes. Primeiro, os acessórios básicos que vieram com as tupias e depois os acessórios extras que não acompanham a tupia como padrão. Então, como padrão, o que a gente tem aqui? A guia rolamentada, que em ambas é exatamente a mesma. Inclusive, olhando bem de perto aqui, tem a mesma falha de fundição em ambos os suportes, em ambas as guias. E são de baixíssima qualidade. Então, nesse ponto aqui, empate técnico entre ambas. Já analisando a guia paralela, a gente começa a ter diferenças. Aqui a guia paralela da Tesepo, ela tem a parte de cima aqui muito mais frágil. Você consegue entortar com facilidade aqui com a mão, ou seja, não dá confiança de usar isso aqui no quesito precisão na hora de você fazer a utilização. Porém, a tupia da Steel tem essa haste aqui de cima bem mais espessa. A chapa de baixo aqui é exatamente idêntica, a mesma espessura, só muda a cor entre ambas as peças. Mas essa parte de cima aqui da Steel é muito mais espessa, muito mais rígida, você não consegue entortar com facilidade, então confiança maior e também uma maior precisão na hora de utilizar. Então ponto para Steel no quesito acessórios básicos. Próximo acessório são as pinças. Cada uma das tupias veio com duas pinças. A tupia da Steel veio com uma pinça de 6 e uma de 1/4 de polegada. 6 milímetros e 1/4 de polegada. Que na prática dá quase a mesma coisa. Você consegue inclusive usar fresas de 6 milímetros na pinça de 1/4 de polegada sem problema algum. Então ela dá o fechamento e dá o aperto. Não é o ideal? Não, mas funciona. Já a tupia da Tesepo veio com uma pinça de 1/4 de polegada e outra de 8 milímetros. Então nós temos aqui a possibilidade de usar fresas um pouquinho maiores, um pouco mais robustas, com haste de 8 milímetros. Nesse caso aqui, ponto para a tupia da Tesepo. Ambas as tupias vieram com as duas chaves para fazer o aperto, porém elas têm o botão aqui para você travar o eixo, então você só precisa utilizar uma chave, não precisa usar as duas como normalmente acontece. Além disso, cada uma veio com algumas fresas, a tupia da Steel veio apenas duas fresas de 6 milímetros, enquanto a tupia da Tesepo veio um conjunto completo com 15 fresas. São fresas de qualidade inferior? São,
mas tem fresa para praticamente todo tipo de serviço que você vai fazer. E para usar de vez em quando, está de muito bom tamanho. Então, no quesito fresas, ponto para Tecepo novamente. Agora falando sobre a base das tupias. A tupia da Steel veio com uma base redonda de alumínio com uma proteção anti-risco na parte de baixo, muito mais resistente, muito mais robusta e confortável, já que essa parte emborrachada aqui tem uma aderência maior e um conforto muito melhor quando você pega com a mão. A tupia da Tecepo veio com uma base comunzinha de acrílico, dessas básicas mesmo. Ambas vieram com esse clipe de aperto rápido aqui, que facilita um pouco para você fazer a regulagem, tirar a base da tupia, por exemplo. Então ambas têm esse mesmo sistema de fechamento, mas sem sombra de dúvidas a base da Steel é muito superior, então ponto para ela. Agora avaliando os carregadores e baterias de cada uma delas. Começando pelos carregadores. O carregador da Steel vem dizendo aqui que a saída dele é 38 volts, 2 ampere-hora. Mentira, é 21 volts e mentira, não é 2 ampere-hora. Eu consegui, mantendo 21 volts, 980 mAh nesse carregador. Então 980 é um valor aceitável, não é perto da etiqueta aqui, é menos da metade, mas é aceitável para esse tipo de carregador. Já o carregador da Tecepo vem dizendo aqui que a saída dele é 21 volts, 2 ampere-hora, também é mentira, porque ele só entrega 500 mAh a 21 volts. Então aqui nós temos um carregador bem mais lento, portanto, no quesito carregador, ponto para Steel. Olhando para as baterias, rapidamente você vê para quem que fica o ponto. Sim, as baterias da Tecepo são superiores porque elas são construídas com 10 células, duas séries de 5, enquanto a tupia da Steel vem com baterias de 5 células. Isso aqui é bateria para parafusadeira, não para uma ferramenta como uma tupia. Então deveria ter dois conjuntos de célula e não um só. Então deveria ser uma bateria desse porte aqui e não pequenininha como essa. Novamente, isso aqui é bateria de parafusadeira. Mas enfim, eu fiz testes para ver a capacidade de cada uma delas. Como as duas baterias são diferentes, não seria justo eu fazer o teste com a mesma corrente em ambas. Então eu usei o que está na etiqueta do fabricante. Essa bateria da Steel eu testei com uma descarga controlada de 2 ampere-hora e a tupia da Tecepo, a bateria da Tecepo, eu testei com uma descarga controlada de 3 ampere-hora, que são os valores indicados pelo próprio fabricante aqui nas etiquetas. Daí o resultado que eu obtive foi o seguinte: nas baterias da Steel, 1760 mAh e 1828 mAh. Chegou próximo dos dois ali da capacidade. Não bateu por conta da corrente maior de descarga, 2 ampere-hora. Provavelmente se botasse aí uma corrente bem baixinha, chegaria nos 2 ampere-hora, que é o que o fabricante normalmente usa para definir aqui a capacidade. As baterias, desculpa, da Tecepo, com descarga de 3 ampere-hora, entregaram 2.683 e 2.639. Também chegaram próximos, mas não bateram os 3 ampere-hora. Mas indiferente disso, as baterias da Tecepo são melhores, então ponto para ela. Agora comparando o peso das duas ferramentas, a tupia da Steel com a base pesa 1.352 gramas, com a bateria 1.678 e somente a bateria pesa 326 gramas. A tupia da Tecepo com a base pesa 1.192 gramas, 1.749 com a bateria e só a bateria pesa 557 gramas. Nessa questão do peso aqui eu não vou dar ponto para nenhuma das duas, já que a gente tem uma base de alumínio e outra base de acrílico. Uma bateria com 5 células, outra bateria com 10 células. Então não seria justo dar pontuação para uma delas. Por isso, nenhuma das duas marca ponto nesse quesito. No teste de ruído, com o decibelímetro a 50 centímetros de distância da ferramenta, a tupia da Steel bateu na casa dos 85 decibéis, enquanto a tupia da Tecepo ficou na faixa dos 82 decibéis. Então, por uma diferença mínima, o ponto fica com a tupia da Tecepo. O próximo teste que eu fiz foi o teste de temperatura, para ver qual delas se mantém mais controlada durante a operação, durante o uso. Eu posicionei uma câmera térmica a 40 centímetros das tupias, coloquei as duas tupias a uma mesma distância do sensor e também configurei a câmera térmica para medir a 40 centímetros de distância. Na sequência, eu liguei as duas tupias e acionei um timer no meu relógio de 5 minutos. Ou seja, eu vou manter as tupias por 5 minutos em funcionamento e vou avaliar qual das duas vai aquecer mais durante esse período. Durante toda a execução do teste, o ponto mais quente sempre foi a parte do eixo das duas ferramentas, ali próximo da saída do corpo da tupia. E a mais quente das duas sempre foi a tupia Tecepo. Desde o início do teste ela aqueceu mais e depois você vai entender um pouquinho por que isso aconteceu. Mas ao final dos 5 minutos, a gente tinha uma temperatura ali no eixo da tupia da Tecepo de em torno de 65 graus, enquanto a tupia da Steel, eu não tenho esse valor individual agora, mas ela estava abaixo disso.
Assim que eu desliguei as tupias, ou seja, parou a ventilação, parou o arrefecimento, a tupia da T-Cepo quase bateu os 80 graus. Então não tinha mais ventilação, a temperatura subiu rapidamente. Foi próximo dos 80 graus e daí começou a baixar. Nesse momento eu fiz a medição individual e a tupia da Steel estava com 52 graus, então possivelmente ela estava abaixo dos 50 durante a execução do teste, e a tupia da T-Cepo, depois de poucos segundos ali, estava em 75 graus. Então no quesito temperatura, ponto para a Steel, que conseguiu manter tudo sob controle com mais facilidade. O próximo parâmetro comparado foi o RPM das máquinas, em cada uma das posições do regulador de velocidade. Tem um botão que tem números de 1 a 6 para você regular a rotação das tupias. Eu fiz a medição no número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A tupia da Steel, na posição número 1, teve 9.100 RPM, na 2, 11.150, na 3, 14.510, na 4, 16.970 e na 5, 18.330. Na posição número 6 não mudou absolutamente nada, ou seja, a tupia tem 5 variações de velocidade. A tupia da T-Cepo na posição 1, 8.100 RPM, na posição 2, 10.050, na 3, 13.380, na 4, 16.100 e na 5, 18.700. Novamente, o número 6 não tem utilidade porque a tupia só vai até a variação número 5. Aqui na questão de rotação eu vou dar o ponto para a tupia da Steel, que apesar da última rotação no nível 5 não ter alcançado a mesma rotação da T-Cepo, ter ficado ali 400 RPM abaixo, todas as outras faixas de rotação ficaram um pouquinho acima, então ela tem mais rotação em todos os outros níveis, exceto no 5, no maior de todos, por isso ponto para a Steel. Agora o último teste que eu fiz foi medir a corrente consumida por cada uma das ferramentas durante a utilização. Eu coloquei fresas de 6 mm em ambas as tupias, configurei a profundidade de corte para 5 mm e fiz uma usinagem com cada uma delas em uma chapa de compensado naval. Para conseguir fazer essa medição, eu fiz a conexão das baterias com cabos na ferramenta e usei um alicate amperímetro, então, para conseguir medir a corrente que está passando por essa fiação. E daí eu fiz a usinagem com cada uma das máquinas. Eu tentei manter a mesma velocidade de avanço em ambas as tupias para tentar identificar a corrente consumida em uma utilização normal das ferramentas. A tupia da Steel ficou ali entre 8 e 9 amperes sendo entregues para a máquina durante essa usinagem, enquanto a tupia da T-Cepo ficou na faixa dos 10, 11 amperes de consumo. Bom, e talvez você está se perguntando qual que é a importância e a relevância desse tipo de teste. Bom, a gente consegue, a partir de cálculos, com essa informação da corrente consumida por cada ferramenta, chegar à potência dela em watts, por exemplo, ou a uma autonomia aproximada de bateria, com base nesses números que a gente acabou de ler. Então, se você pegar, por exemplo, a corrente de 9 ampere, que ficou ali mais ou menos a tupia da Steel, vezes os 18 volts, que é a tensão nominal das baterias, em uso nesse tipo de bateria aqui, então eu não medi a tensão durante a utilização, mas pegando o valor base de 18 volts, se você pega 9 vezes 18, vai dar 162 watts aproximadamente. Era isso que a ferramenta estava entregando durante aquela usinagem. Do outro lado, nós temos a tupia da T-Cepo, que estava consumindo em torno de 11 ampere. 11 vezes 18 dá 198, deixa eu confirmar aqui, 198 watts. Então ela estava entregando uma potência maior para a ferramenta. E isso de fato se sente, se percebe quando você usa ambas as ferramentas. Eu fiz algumas usinagens fora das câmeras com elas e percebe-se essa diferença. A T-Cepo realmente entrega uma potência um pouco maior. Você percebe que você consegue avançar mais rapidamente, fazer mais usinagens em menos tempo utilizando a ferramenta. E daí eu pensei que isso poderia ser devido à bateria ter uma capacidade maior. Então eu fiz os testes invertendo, usando a bateria da Steel na tupia da T-Cepo e vice-versa. E os valores não mudaram, foram praticamente os mesmos. A Steel, 8, 9 amperes ali durante a utilização e a T-Cepo 10, 11 amperes durante a utilização, mesmo com as baterias invertidas. E a outra informação que eu falei que pode ser calculada é uma autonomia aproximada da bateria. Então, no caso da Steel, eu tenho aqui baterias de 1.8 ampere-hora. Foi isso que eu medi ali nos testes, foi esse valor que eu consegui me aproximar. Então, 1.8 ampere para 1 hora de utilização. Se eu pegar isso e fizer pelo consumo de 9 ampere, eu vou ter uma duração aproximada de 12 minutos nas baterias da Steel. Então 12 minutos aproximadamente é o que você vai conseguir usar a sua tupia
fazendo usinagens como a que você acabou de ver no vídeo agora. Se você força mais, esse tempo diminui, se você força menos, o tempo aumenta. Então, aproximadamente 12 minutos as baterias da Steel na tupia da Steel. Já a tupia da Tecepo, com as baterias de 2,6 Ah, vão ter uma autonomia aproximada de 14 minutos mais ou menos. Então foi essa conta que eu consegui chegar com base nos dados do teste de corrente e de capacidade das baterias. Então, Steel mais ou menos 12 minutos de autonomia, Tecepo mais ou menos 14. Nossa, Ricardo, mas a diferença das baterias foi bem maior e deu só 2 minutos. Então, a questão da potência maior. Então, mais potência exige mais energia. Por isso que a bateria dura mais, mas não proporcionalmente à diferença de capacidade de cada uma das baterias. Só para fins de curiosidade, eu inverti essa conta também. Então, por exemplo, se eu pegasse a bateria da Tecepo na tupia da Steel, eu teria uma autonomia de mais ou menos 17 minutos, porém o inverso, se eu pegasse a bateria da Steel na tupia da Tecepo, eu teria uma autonomia de 8, 9 minutos aproximadamente. Então a tupia da Steel com uma bateria de boa qualidade vai conseguir, por exemplo, se eu pego uma bateria de 4 Ah de verdade, tipo aquelas da serra circular da Tecepo que eu testei outro dia aqui no canal, uma bateria como aquela vai me permitir usar quase meia hora em forma contínua de usinagem a tupia da Steel. Então, só para você ter uma ideia e uma noção aproximada de autonomia com base nos cálculos, usando os números, usando os dados extraídos através dos testes das ferramentas. Bom, esse foi o meu vídeo de hoje. O meu objetivo aqui desde o começo foi trazer os pontos bons e ruins de cada uma das ferramentas para que, a partir disso, você possa tomar uma decisão de compra mais acertada. A tupia da Steel tem pontos positivos e pontos negativos, a tupia da Tecepo tem pontos positivos e pontos negativos. Lembrando, não levei em consideração nada do que estava escrito na embalagem ou no anúncio de cada uma das ferramentas. Fiz tudo com base nos dados extraídos nos testes que você acabou de acompanhar. Quando eu comprei as duas, eu peguei em oferta no Mercado Livre, eu comprei com dinheiro no meu bolso, nenhuma das duas marcas me enviou ferramenta para testar, nesse caso aqui. Então a tupia da Tecepo, na época, eu paguei R$349, fiz um vídeo, divulguei a oferta no meu canal de ofertas do Telegram, o link está aqui na descrição. A tupia da Steel eu comprei por R$418, também em oferta. Agora as duas estão na faixa dos R$500. Na verdade a da Tecepo nem estava disponível, tinha um outro anúncio com uma igual, com um kit igual, por R$500 quando eu fiz a gravação desse vídeo que você está assistindo. Eu vou deixar os links na descrição, caso você tenha interesse e quiser comprar pelo meu link, te agradeço, porque isso ajuda a trazer mais testes e mais ferramentas para serem avaliadas e disponibilizados vídeos como esse para você que acompanha. No mais, toda dúvida, crítica, sugestão, elogio, tudo que você quiser comentar ou compartilhar, será bem-vindo aqui nos comentários. E claro, se você gostou do vídeo e quiser deixar aí seu joinha ou compartilhar com algum amigo seu aí, para ajudar a engajar mais com o conteúdo, te agradeço desde já. No mais, muito obrigado por ter assistido e eu te vejo num próximo vídeo.